Abraão, sabe o que ele fez? Ele recebeu uma visita um dia. Eu esqueço, deve estar por volta do capítulo 16, 17. Não, talvez no capítulo 19, eu acho, de Gênesis. Ele hospedou um dia um grupo de homens, até que ficou completamente convencido de quem eles eram. Ele levantou os olhos quando estava sentado lá embaixo, na tenda. Ele viu 3 homens chegando, com roupas empoeiradas. Olhou para eles, ele estava. Um sentimento estranho lhe sobreveio, que aqueles homens eram um pouco diferentes dos outros homens. Então ele correu até eles e conclamou: Não queres passar por aqui e assentar debaixo do carvalho? E continuou: E descansar um pouco? Eu vou buscar um pouco de água e vou lavar teus pés, e te darei um pedaço de pão, e então te refrescarás, e assim poderás seguir a tua jornada. Vem? O que foi isso? Ele não iria deixar passar a oportunidade. Não façam vocês isso nessa noite também, vem? Ele iria agarrar essa oportunidade. Agora ele disse: Você está sentado bem aqui agora, e eu entrarei e trarei a água. E ele lhe lavou os pés, vocês sabem, observando, disse: Estou bem seguro de que estou certo. Ele foi até o próximo companheiro, olhou, vocês sabem, e lavou-lhe os pés e sacudiu a poeira de suas roupas. Disse a Sara: Vá, prepare um pão bem rápido. E disse aos servos: Peguem aquele bezerro que acabei de matar. Prosseguiu: Façam algumas bistecas, e agora vamos servir comida a esses homens. E ele continuou lavando. Disse: Agora eu tenho certeza, estou bem seguro. E então, depois de um tempo, isso continuou por um tempinho, e eles se sentaram e comeram. Talvez, quando estavam prontos, depois de comerem, tenham ficado olhando para Sodoma. E depois de um tempo, um deles falou e disse: Abraão. Não, Abrão agora. Poucos dias antes, Deus. Não Abrão agora. Poucos dias antes, Deus havia mudado seu nome. Abraão, onde está Sara? Não Sarai, mas Sara. Sara, onde está Sara, tua mulher? Como ele sabia que seu nome era Abraão? Como ele sabia que ele era casado? Como ele sabia que ele tinha uma esposa? Como ele sabia que o nome dela era Sara? E como ele sabia que tinha sido mudado de Sarai para Sara e ele de Abraão para Abraão? Abraão disse: Oh, que coisa! Ah, esse deve ser. Eu o vi em espírito, mas esse deve ser ele. Ele. E Abraão disse: Ela está na tenda. E a Bíblia diz que o homem estava de costas para a tenda. Disse: Ela está na tenda atrás de ti ali. Ele prometeu: Abraão, vou visitá-lo de acordo com o tempo da vida. Você esperou por isso durante 25 anos. Você tem 90 anos. Ou melhor, 100 anos e ela tem 90. E agora estamos. Vou te visitar agora e trazer. Você vai ter esse filho e eu te prometi. Oh, eu é um pronome pessoal. Eu te prometi. Abraão respondeu: Eu sei que é assim, eu sei. Mas Sara, lá atrás no quarto, não entendeu. Ela replicou e riu e disse: Eu, uma velha aqui, com quase 100 anos de idade, terei deleite com meu senhor. E continuou: Sendo ele velho também? Como poderíamos ainda ter uma família? Disse: Não poderíamos tê-la. Concluiu: Isso simplesmente não tem como acontecer. E ela riu consigo. E o homem, de costas para a tenda, interrogou: Por que Sara riu, dizendo que isso não poderia ser feito? Então Abraão soube. Então Abraão soube. Então Sara soube. E ela veio tremendo e contrapôs: Eu nunca disse. Afirmou: Sim, você o disse. Oh! Então Abraão estava convencido de que era Deus. Ele o chamou de Senhor, Senhor, com letras maiúsculas, que é Elohim. Não era um mito, ele era Deus. Ele estava sentado ali, disse. Oh, ele estava completamente convencido de que esse era Deus. Assim, ele estava descendo para Sodoma. E o que ele fez? Então ele estava preocupado com seu irmão perdido em Sodoma. Rapidamente, quando viu o que ia acontecer, ele intercedeu. Se houver 50 homens lá que sejam justos, os pouparás? 40? E assim seguiu descendo até 10, vê? Ele estava preocupado com seu irmão. É isso, irmão. Ficamos preocupados com nosso irmão quando estamos convencidos de que é Deus.
E se nós, pentecostais, estivermos convencidos de que esse é Deus, então estaremos preocupados com nossos irmãos, isso mesmo, e agimos assim como se não estivéssemos plenamente convencidos. E às vezes, quando oramos pelos enfermos, a enfermidade continua, dizemos: bem, eu não sei, ore por mim novamente. E assim, indo e voltando, agimos como se não estivéssemos plenamente convencidos de que Deus cumpre a sua promessa. Deus cumpre a sua promessa, irmão, certamente, Ele cumpre. Se não é Deus, se não é a promessa de Deus, então Ele não tem que cumpri-la, mas se é sua promessa, Ele deve cumpri-la para ser Deus. Não há nada errado com Deus, é com você e comigo. Deus prometeu o que Ele faria nos últimos dias, como Ele se manifestaria nos últimos dias. Jesus disse em São João 14:12: aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Quando Filipe chegou ali diante de Jesus e viu essas coisas acontecerem, ele correu e chamou Natanael. Natanael veio. Quando Natanael entrou em sua presença, ele ficou totalmente convencido. Sim, Senhor. Quando ele disse: eu te vi quando estavas debaixo da figueira, ele estava convencido de que esse era o Messias. Ele declarou: tu és o Filho de Deus, eu sei. A mulher do poço, ela estava completamente convencida quando ele lhe falou que ela tinha 5 maridos naquela ocasião. Ela estava convencida. E não só estava convencida, mas também preocupada. Ela correu para a cidade e disse: venham, veja um homem que me contou as coisas que eu fiz. Não é este o Messias? Veio. Estava completamente convencida. Cria e sabia que era verdade. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Devemos ficar com ele até estarmos convencidos, isso é certo, para saber se isto está certo, então ver sua promessa vivificada entre nós. Estaríamos preocupados. Se tão somente tomássemos o livro de Deus aqui e disséssemos: ele prometeu fazê-lo, e então permanecêssemos até estarmos convencidos de que ele é o Deus desta palavra, para vê-lo se manifestar nesta palavra, tornando viva esta palavra que você recebeu a promessa aqui. Se vós estiverdes em mim e minhas palavras, não apenas uma delas, todas elas, e minhas palavras estiverem em vós, então pedireis o que quiseres e vos será feito. Isso mesmo, vem? Tem, não apenas hoje, essa noite e amanhã duvidar. Você o joga fora amanhã e diz: bem, eu lhe digo, não sei se é certo ou não. Pode ter sido para alguém, não sei se é para mim. Então, veja, não permanece, já se foi, vem? Os pássaros vêm e o recolhem, as aves do céu. Mas se passar por cima de qualquer arrazoamento, dúvidas ou qualquer outra coisa, produzirá 100 vezes mais. Preocupado. Isso me faz lembrar de algo. Tenho várias outras escrituras aqui às quais quero me referir, mas vou parar em um minuto ao dizer isso. Eu vi outro dia uma pequena caricatura no jornal. Quero terminar dizendo isso. Isso me impressionou. Era uma caricatura bastante expressiva. Havia um garotinho. Ele estava bem vestido em uma manhã de domingo, pronto para a escola dominical. Seu pequeno cabelo penteado e o chapéu na mão. Lavou o rosto, tomou o café da manhã e comeu alguma coisa. Escovou os dentes e se preparou para ir à escola dominical. Ele estava parado na porta do quarto de seu pai e sua mãe e sua mãe, que estavam dormindo, batendo à porta dizendo: qual de vocês vai me levar para a escola dominical? Preocupado. É isso mesmo, amigos, preocupado. Vocês percebem que a responsabilidade dessa cidade de Tempe aqui, creio, está sobre seus ombros? Eu creio que Deus fez de vocês faróis, cada um de vocês. Vocês têm a responsabilidade dos pecados dessa cidade. Está repousando sobre os ministros, sobre as pessoas da igreja, os peregrinos, enquanto estamos peregrinando. Você não crê nisso? A congregação diz: amém. Muito bem. O quê? Você não está com medo. Certamente você não está com medo de tomar a palavra de Deus. Deus cumpre sua palavra. Deus não é um Deus que diz que é uma coisa e depois outra. Vem? Se ele prometer alguma coisa, isso ele fará. Deus cumpre sua palavra. Você crê nisso?
A congregação diz: Amém. Você não crê que o mesmo Jesus que se levantou da sepultura voltou na forma do Espírito Santo e está em nós agora? A congregação diz: Amém. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Vós me vereis, vejam, pois estarei convosco e mesmo em vós, vejam, até a consumação. Até o fim do mundo estarei convosco. Nunca vos deixarei, nem vos abandonarei. Eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Vei? O mundo não me verá, mas vós vereis. O mundo não crê, vocês são os que creem, são os que recebem. Isso é verdade. Oh, agora, amigos, aqui está o segredo. Aqui está o que eu quero que vocês saibam. Estou tão feliz de vir falar com vocês nessa noite. Vocês são uma audiência muito amável. Estou tão contente por estar aqui na igreja do irmão Grummer. Creio que você foi tesoureiro uma vez ou algo assim, em uma de nossas reuniões, ou algo desse tipo, atuando como secretário, tesoureiro e assim por diante. Eu sempre quis vir à sua igrejinha. Ele me pediu naqueles tempos: Irmão Branham, venha e pregue para nós. Há outro grupo de pessoas com quem eu gostaria muito de estar. São estes índios aqui, logo acima daqui, os índios navajos, ou melhor, os apaches. Essas pessoas preciosas. Lembro-me daquelas reuniões lá, como as tivemos. E onde quer que eu esteja, ainda me lembro dessas reuniões encantadoras por ali com essas pessoas. A mesma mensagem que preguei no princípio, ainda tenho a mesma coisa. Eu continuo do mesmo jeito. É Deus, amigo. Estou completamente convencido de que este caminho do Espírito Santo é Deus. Bem, essa é a verdade. Eu creio nela de todo o coração. Você tem que estar convencido. Se não está, então você não está preocupado. Pois bem, se eu não estivesse preocupado ou convencido de que o caminho do Espírito Santo era certo, eu ainda estaria na Igreja Batista, porque eles são um bom grupo de irmãos naquela Igreja Batista. Sim, Senhor, aqueles irmãos missionários são bons irmãos, alguns deles, mas eu ainda os amo. E estou plenamente convencido, porém, de que é tempo de a igreja ser batizada com o Espírito Santo, o qual é Cristo entrando em vocês, dando-se a conhecer por meio de milagres. Agora, os batistas creem nisso também, e a maioria das igrejas, exceto a católica. Os católicos tomam aquela pequena hóstia, vocês sabem, por crerem que Deus está naquela hóstia. Uma noite eu vou pregar sobre isso, sabe? Paganismo versus cristianismo, se o Senhor permitir. Então, a respeito dessa história dessa hóstia ser Deus. Então, agora eu creio que todos os protestantes creem no grande movimento evangélico, os que verdadeiramente nasceram do Espírito de Deus, ou que têm algo de Deus neles. Eles sabem que o Espírito Santo vem, mas não dizem que ele, quando vem, que ele mudou sua natureza. Parece que pensam assim, parece que pensam. Bem, eles simplesmente toleram o mundo e as pessoas podem continuar vivendo da maneira que sempre viveram. Vocês sabem, apenas ir à igreja e tentar ser uma boa pessoa, fazer o melhor que puder. Não é isso, amigos. Quando o Espírito Santo entra em você, ele faz de você uma nova criatura. Sim, Senhor. Ele faz de você uma nova criatura e ele se coloca dentro de você, e você é sua imagem. Ele está vivendo dentro de você, trabalhando, movendo-se em sua própria maneira em você. Bem, eu li o Antigo Testamento primeiro e vi o que Deus era no Antigo Testamento, por meio daqueles profetas. Eu vim para o Novo Testamento e tomei o Novo Testamento. Descobri que o mesmo Deus do Antigo Testamento era também o mesmo Deus do Novo Testamento. Então eu tomei o Novo Testamento até a organização da primeira Igreja Católica, que se deu cerca de 300 anos depois, no Concílio de Nicéia, quando os bispos adotaram o nome de Papa e a Igreja Romana tomou o lado dos dogmas. E a católica ortodoxa creu na Bíblia e seguiu adiante. Porém, a Igreja Romana tomou o lado dos dogmas e eles ainda o fazem hoje. E assim ali, eles perderam os milagres e sinais. Isso perdurou por centenas de anos, até a Reforma. Logo veio a Reforma,
vieram Martinho Lutero e John Wesley, creio eu, anjos das eras da igreja. Quando passamos pela era de Filadélfia, pela era de Tiatira, e agora na era da igreja de Laodiceia, e a visão mais lastimável de tudo isso é essa era da igreja de Laodiceia, porque Cristo foi colocado para fora de sua igreja e está batendo, tentando voltar para dentro dela. Isso mesmo, sim, isso é correto. A igreja em que entramos, ele está tentando voltar depois que foi colocado para fora. Oh, irmão e irmã, como ele deseja entrar no meio de sua igreja, como ele deseja mover-se entre eles, como ele quer se expressar para o mundo, e ele só pode fazê-lo usando a você e a mim. Como souberam que aquele era o Messias? Como a mulher do poço soube que aquele era o Messias? Quando ele lhe revelou que ela tinha 5 maridos. Como Natanael exclamou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Assim, porque ele disse: Eu te vi quando você estava debaixo da árvore. Vem? É assim que eles souberam. Esse era o sinal do Messias. Isso é verdade. Perguntem a qualquer um. Olhem por toda a Bíblia. Isso é o que é. É o sinal do Messias. Agora ele está. Já passei por essa região muitas vezes. E eu não sou o Messias, eu sou seu irmão. Mas o que eu estou tentando dizer é que o Messias, o Cristo, o mesmo Espírito Santo que estava em Cristo, foi isso que o fez Messias. Cristo significa o ungido. Ele era um corpo de carne que foi concebido no ventre de uma mulher. E alguns de vocês, bons católicos, tentam fazer dela uma deusa. Vocês compreendem que ela não foi mais do que uma incubadora que Deus usou? Espaço em branco na fita. Certamente não. Ela não era rainha do céu, ela era uma mulher. Deus escolheu aquela mulher porque ela era pura e virgem e a cobriu com a sombra do Espírito Santo e criou nela um corpo por sua própria criação. Ela não tinha esperma de jeito nenhum, de forma alguma. De fato, não. Era, ele não era judeu nem gentio. Ele era Deus. Ele foi criado no útero. E aquele corpo puro e santo, sem nenhum esperma de ser humano, de forma alguma, era um vaso santo e santificado no qual Jeová habitava. Por isso Jesus disse: Não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras, isso mesmo. Ele podia falar e dizer as palavras, o que era. Não sou eu, é o meu Pai que habita em mim. Vem? E seu Pai, esta é a razão pela qual ele orava ao Pai. Ele disse: Alguém me perguntou: Bem, então, como ele podia orar ao Pai se o Pai estava nele? Eu respondi: Como você ora ao Pai se o Pai está em você? Vê? Aí está. Você ora ao Espírito Santo, então você o faz com certeza, vê? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O grande Jeová Deus habitou em Cristo, em nós. Ele está em nós por medida, mas nele foi sem medida. Já essa medida que está nele é toda a igreja unida em um corpo. Vem? Assim, pois, encontramos que o mesmo Deus que estava no Antigo Testamento estava no Novo Testamento. Até no Concílio de Nicéia, ele ainda estava na igreja. E aqui o encontramos nos últimos dias, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo sinal, as mesmas maravilhas, os mesmos milagres, a mesma expressão, a mesma coisa. Ouçam, vocês sabem que eu faço trabalho missionário. Já estive ao redor do mundo praticamente 7 vezes. Observem, lá nas terras onde as pessoas nem sabem qual é a mão direita e qual é a esquerda, eles não sabiam falar uma só palavra em inglês. Alguns deles sequer têm um dialeto. Eles não formulam frases nem nada. Eles apenas fazem algum tipo de ruído como pássaros. Alguns deles fazem barulho como os animais que eles ouvem na floresta. Tagarelam, murmuram, fazem todo tipo de barulho. Nunca ouviram tal coisa como Jesus Cristo ou qualquer coisa assim. Mas, irmão, deixe que o Espírito Santo caia sobre eles, e eles fazem a mesma coisa que vocês fazem aqui. Isso é certo.
Fazem a mesma coisa que vocês fazem aqui em Tempe. Isso é certíssimo, sem que se lhes conte nada. Não, Senhor. A única coisa que o Espírito Santo faz isso. Eles fazem a mesma coisa que vocês fazem. É o Espírito Santo, irmão. Ele é Deus na Alemanha, ele é Deus na Suíça, ele é Deus no Arizona, ele é Deus em todos os lugares. Ele é Deus no terraço, ele é Deus no porão, ele é Deus na igreja, ele é Deus em você. Amém. Sim, Senhor, eu creio nele. Cada palavra que ele falou é assim diz o Senhor. Eu creio que esta Bíblia é a verdade. Amém. Você crê assim? A congregação diz amém.